Então tá, esse aqui é o IKY, vocês já participaram, né? É uma call em que eu falo com outros designers de marcas. Eu já fiz o IKY por 38 semanas, essa é a 39ª semana, tá? Eu já perdi a conta dos designers, eu acho que vocês, como eu já conversei com vocês antes, né? Eu não faço essa contagem novamente, mas eu já conversei com 85 designers diferentes por aqui. E o meu objetivo é muito simples, cara. Eu faço essa call para tentar ajudar vocês em algum gargalo específico que vocês tenham no negócio de vocês. Então a gente vai ter esses 30 minutos, a gente vai conversar sobre alguns assuntos que vocês trouxerem e eu vou tentar estar ajudando, solucionando da melhor forma possível. Perfeito? Certo. Bom, a gente queria começar agradecendo pela última reunião que a gente teve, porque muitos dos insights que nós tivemos influenciou as nossas decisões e mudou a nossa abordagem, né, com relação a algumas coisas. Uhum. Então, tipo assim, a gente deu mais a cara a tapa, vamos dizer assim, com relação a como a gente estava, né? Não é tanto que a gente gostaria, mas com relação a onde nós estávamos, a gente deu alguns passos bons a partir daquela reunião. Por causa dela, eu fui influenciada em um evento sobre café, onde tinham várias cafeterias reunidas, e isso para mim assim foi um passo muito grande, porque eu estava com muito medo antes, sabe? Sim. Sobre como chegar e conversar, eu estava com aquele receio. Uhum. E como algumas dúvidas minhas foram esclarecidas na última reunião, um pouco desse receio foi deixado de lado, assim. Que legal. Muito bom. E esse receio que você tinha também te ajudou a, a mudar um pouco o teu pensamento, a você conversar com mais pessoas? Sim. Inclusive, nesse evento, eu conversei com uma dona de uma cafeteria, né? E durante a conversa, ela perguntou o que que eu fazia, né? E tudo mais. O assunto foi desenvolvendo. E ali no meio no próximo evento, a gente poder estar participando, Que legal. Muito bom. sabe? Uhum. Os primeiros designers a estar participando de um evento de café aqui na região onde eu moro. Muito bom. Muito legal. E quando que vai ser esse evento? Vai ser no ano que vem, no caso. Uhum. E como é que foi esse evento? Conta um pouco pra mim. Tipo, tinha bastante cafeteria, tinha donos de cafeteria, donos de marca de café, como que era? Tinha vários, como que eu posso dizer? Tinha pessoas que forneciam o café, tinha pessoas que vendiam. Então, assim, tinha muitas áreas relacionadas ao café, não só as cafeterias, Sim. sabe? Uhum. Era mais um evento sobre o impacto do café na economia do Paraná e as cafeterias iam para promover as suas cafeterias, né? Sim. Então tinha muita, a gente tinha essa abertura de conversar com os donos, eles estavam lá, então assim, foi realmente assim, mudou um pouco a minha visão. Que legal. Pensando hoje, eu teria ido mais preparada. Uhum. Né? Como eu falei, o meu receio, ele foi deixado um pouquinho de lado, mas ainda tinha esse receio. Então, eu Sim. acredito que isso me limitou em certas coisas, sabe? Mas olhando hoje, assim, eu teria ido mais preparada, com menos medo, vamos dizer assim. Sim. Ah, mas eu acho normal isso, porque, tipo, o principal passo você deu, né? Que foi ir até lá e tal. E eu acho que você tem que ter aquele negócio do copo meio cheio, meio vazio, né? Eu acho que tem que olhar o copo meio cheio. Então, tipo, tu fez o movimento e tu coletou muita coisa disso. Então, ficar pensando assim, é lógico que você pode analisar, né, friamente. Putz, eu poderia ter feito tais coisas de uma forma melhor. Na próxima vez eu posso fazer tais coisas a mais. Vai te ajudar. Mas assim, é muito legal ter o reconhecimento de que tu deu um passo muito importante e que fez diferença pra você. Entendeu? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. E você chegou a pegar o contato de alguém, chegou a conversar mais, digamos assim, diretamente com alguém depois do evento? Não, eu não consegui chegar
nessa etapa, assim, mas só o fato de eu ter conseguido, né, ter esses resultados, para mim, assim, Uhum. foi muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quais outras coisas você acredita que você pode implementar na próxima vez que você for e que você não fez nessa vez que você foi? Que você não havia pensado, tipo, putz, eu poderia fazer isso aqui, na verdade, então na próxima vez eu vou tentar fazer. Julgar menos, vamos dizer assim. Porque eu É? fui com coisas na minha cabeça sem fundamento nenhum. Então isso meio que tirou um pouco a minha confiança, sabe? E quando eu Uhum. conversei com a moça, eu vi que tava todo mundo muito aberto ali à conversa, sabe? Uhum. A gente tava assim equiparado, vamos dizer assim, Uhum. sabe? Eu fui Sim. com aquela preocupação de, nossa, eles não vão querer conversar comigo, sabe? Mas eles não sabem que eu tô iniciando no para eles eu sou a designer, entendeu? Então Sim. isso impactou um pouco na minha confiança na hora de falar. E eu vi que, assim, foi uma coisa bobeira mesmo da minha parte. Sim. Mas, pô, muito legal que tu. A gente tem uma visão, né? É uma coisa que tá dentro da nossa cabeça, esse pensamento. Então, tipo, só o fato de você ter chegado lá e ter conversado, você percebe que, tipo, putz, cara, como é uma parada mais simples do que eu imaginava, né? Trocar uma ideia, ter uma conversa normal, falando sobre o negócio, falando sobre o mercado com a pessoa, como é simples isso, né? Como é uma coisa normal, como é uma coisa que às vezes a gente acha que vai ser difícil demais ou a pessoa não vai querer conversar e não é assim que funciona, né? Exatamente. Exatamente. Quebrou paradigmas, assim, sabe? Uhum, Coisas que estão aqui, a gente não sabe, mas elas estão aqui que são limitantes, entendeu? uhum. Então, foi ótimo para mim nesse sentido. Eu Pô, que realmente legal. sinto que eu consegui passar por cima disso, sabe? Uhum, muito bom. E vocês foram junto? Você e o Luiz? Não, Como né, eu moro no Paraná e ele mora em Minas Gerais, ficou um Nossa, pouco complicado. eu não sei porque que eu tinha na cabeça que vocês moravam na mesma cidade, então desculpa. Mas. Não. Mas Minas também tem uma conexão aí com café, né? Então, sim, bem forte. Sim. uma conexão aí. E eu tive uma experiência também nesse meio tempo da última reunião para cá, que foi conversar, ir em uma cafeteria e conversar com o dono de uma cafeteria. A gente conversou muito por um bom tempo. É mesmo? Eu fiz uma rota semelhante à da Débora. Tava Uhum, rolando um evento, só que aí sábado eu não consegui sair muito cedo por causa de várias coisas que eu tinha que fazer aqui em casa. Acabei saindo tarde. Aí eu pensei em mudar a rota no meio do caminho. Aí eu falei, para não perder viagem, vou passar numa cafeteria, que é o que eu já queria fazer. Vou lá, curto, tomo um café e tudo mais e converso com o dono. uhum, Troco uma ideia. uhum. Fiz isso. Conversei e a gente ficou conversando lá por muito tempo. Tentei ali exercitar coisas, exercitar o roteiro da aula 18, mas tentando trazer isso para a conversa de maneira, não de uma maneira robótica, sabe? Sim. A gente foi conversando sobre as coisas e às vezes eu introduzia uma pergunta ou outra assim, ah, mas isso daqui? Ah, mas isso ali, sabe? Aham. Mas foi um papo muito bom e foi interessante, foi muito bom exercitar isso. E como a Débora falou que aconteceu com ela, é aquela situação em que você se vê numa posição similar à da pessoa que você está conversando. Porque muitas vezes você acha que ela não vai dar atenção, você vê a pessoa maior do que ela realmente é, sabe? Aí fazer isso, por mais que eu não tenha extraído por mais que eu não tenha fechado nada ou algo do tipo, Uhum. foi um exercício muito bom para trazer mais confiança Com certeza. e ver que e exercitar mesmo essa capacidade de se comunicar com essas pessoas sem ficar muito nervoso ou algo do tipo. Sim, com Foi muito certeza, bom. cara. É bom e, tipo assim, esse receio que a gente tem de que a pessoa é muito maior, que a pessoa tá, sabe, que a gente não tem capacidade, alguma coisa do tipo, ele se perde em, tipo assim, 1, 2 minutos de conversa, né? A Sim. partir do momento que a pessoa pergunta alguma coisa pra você, a partir do momento que a pessoa se interessa por algo que você falou,
que ela questiona, às vezes, alguma coisa com aquele ar de tipo assim, putz, é verdade? Nossa, que legal, que interessante, né? E isso já faz mudar muito a conversa. Então, eu acho só dar parabéns pra vocês dois, por vocês terem feito esse movimento. E foi uma coisa que a gente já tinha conversado, né? Na nossa outra call. E muito legal vocês terem colocado em prática isso. E isso faz com que a gente vá criando familiaridade com as pessoas, né? E essa familiaridade vai fazendo com que a gente se aproxime, com que as pessoas tenham mais confiança na gente, né? Com que as pessoas nos conheçam mesmo melhor, vão lembrar da gente em algum outro momento, vão comentar da gente com outras pessoas, né? Então, esse movimento que é interessante a gente fazer, né? Então, eu sei que é difícil, cara, porque a gente tem que se desdobrar entre várias coisas. O operacional, o estratégico, o comercial, a gente tem que fazer tudo sozinho. E eu sei que não é fácil fazer tudo isso sozinho, e ainda mais fazer essa questão de prospecção em locais presenciais. Então, a gente tem que ir adicionando isso aos poucos, a gente tem que ir fazendo aos poucos, porque eu sei que sobrecarrega muito, que é muita coisa para fazer. Mas parabéns por vocês terem feito esse movimento, por vocês terem feito isso, que é muito, muito interessante mesmo, vocês terem avançado para esse ponto, terem gostado de ter feito isso. E agora eu abro para a gente comentar alguma coisa sobre hoje que vocês gostariam de trazer, ou algum outro ponto que vocês passaram, que vocês queiram comentar também. Assim, essa reunião de hoje, ela seria mais um retorno com relação à última. Por quê? Uhum, A nossa maior preocupação hoje seria com relação ao que a gente conversou ontem, né? Ter um comparativo, uhum, sabe? uhum, De processo ali, de metodologia. Porque como a gente não está familiarizado com isso seria importante para a gente agora, sabe? uhum, E como surgiu essa oportunidade de participar do In The Game, eu acho que essas nossas dúvidas com relação a isso vão ser sanadas nesse período em que a gente vai estar nessas reuniões, né, nessa imersão que a uhum, gente vai participar. uhum. Ah, com certeza. Então, essa reunião a gente queria mesmo retornar mesmo, sabe? Agradecer, explicar qual o impacto que a última reunião teve. Assim, dúvidas a gente sempre vai ter, né? Mas Uhum, muitas delas, assim, a gente sabe que não é, como que eu posso explicar? O momento delas não é agora, sim. sabe? Uhum. Não, ótimo vocês terem retornado e comentarem sobre como foi a experiência do último, que foi muito bom, né? Fico muito, muito grato por isso, fico feliz por ter ajudado vocês. E eu vou fazer uma pergunta então. Vocês têm conseguido adicionar na estrutura de vocês um processo de prospecção ativa? Uhum. A gente tem se esforçado, vamos dizer Uhum, assim. Sim, a gente está tentando É, buscar ali formas de começar a entrar em contato com essas pessoas. A uhum, gente tem trabalhado sim, bastante nessa parte de criação de conteúdo e já estabelecemos metas também de ir em cafeterias durante o mês e tudo mais para poder manter isso ativo e constante, sabe? Para sim, não parar, sim. nem digitalmente, que a gente está começando, e nem pessoalmente mesmo. Uhum. É, Pra gente continuar mesmo e realmente ir muito para bom, cima. muito bom. Cara, eu acho que é interessante vocês pensarem nessa questão de tentar manter essa. Eu acho que esse é o ponto mais importante que eu deixaria sobre hoje, assim. É vocês tentarem manter isso. Porque eu sei, cara, que o mais difícil não é a gente começar a fazer alguma coisa, é a gente conseguir manter a constância daquilo. E só essa constância vai fazer com que a gente consiga ter o resultado, né? E, cara, eu acho que sim, existem várias formas de a gente conseguir clientes nesse mercado, né? Prospecção passiva, a indicação, produção de conteúdo, Google Ads, tráfego pago e muitas outras coisas, né? Mas eu acho que a gente conseguir trabalhar um pouco com tudo, eu acho que ajuda bastante, né? Lógico que a gente quer um mundo ideal, que a gente não precisa estar prospectando todas as pessoas, a gente não precisa estar indo prospectar ativamente, mas eu acho que jogar em todos os campos faz com que a gente tenha uma maior, digamos assim, previsibilidade, com que a gente consiga
entender melhor como que é os tipos de clientes diferentes que a gente vai encontrar. Então tem pessoas que vão vir por indicação, tem pessoas que vão vir por prospecção, né? Você vai criando um relacionamento. Então eu acho que os melhores projetos eles vêm de prospecção ativa, sabe? É você criando um relacionamento mesmo. É você indo atrás daquele projeto, daquela pessoa que você quer muito atender, que você acredita que você tem capacidade de fazer um projeto, que você acredita que se encaixa com aquilo que você quer entregar, né? Que é uma pessoa que tem uma capacidade de investir aquilo que você quer cobrar. Então, o que eu deixaria para vocês hoje é exatamente isso. É a gente tentar manter o máximo que a gente conseguir essa ideia de prospecção, essa ideia de vocês visitarem cafeterias, vocês que querem mesmo nichar mais para esse mercado, que eu acho um baita do mercado, acho um mercado muito bom, porque acho que a gente já comentou sobre isso, né? Capacidade de investimento, nível de consciência, tem bastante cafeteria, tem bastante mercado. Eu acho que tem muitos objetivos e problemas que vocês podem listar e tá levando para essas pessoas ou tá confirmando mesmo com essas pessoas essa lista de objetivos e problemas. São itens que podem ajudar vocês a criar anúncios para fazer tráfego pago, produção de conteúdo também. Então eu acho que é um ótimo nicho para vocês buscarem, né? E agora, a ideia mesmo é, putz, cara, vou separar todo final de semana, vou tentar ir numa cafeteria. Nem que seja para tomar só um café, velho, sabe? Eu sei que isso tem o custo tanto do próprio ir na cafeteria mesmo, o custo de dinheiro ali, o custo de tempo, né? Eu sei que não é fácil, mas eu acho que é interessante vocês estarem colocando isso na agenda de uma forma constante. Então, pô, todo final de semana eu vou procurar ir numa cafeteria para visitar, para conversar, 2 cafeterias por final de semana. Já é um número interessante, você já vai criando familiaridade, você já vai conhecendo as pessoas, já vai melhorando o processo de prospecção, vai se soltando e assim vai indo, né? Lógico que a gente tem uma balança entre volume e personalização, né? Eu acho que a melhor forma possível de prospecção ativa que existe é a que vocês fazem, que vocês fizeram, é ir no local, é consumir algo da pessoa, é trocar uma ideia genuína. Só que a gente sabe que não tem como fazer 100 vezes isso, né? Então esse é o grande problema e esse é o grande jogo da prospecção. Um lado você tem volume, do outro lado você tem personalização. Quanto mais personalização, menos volume e vice-versa. Então tem que saber qual lado você vai pender. Às vezes você pode fazer os dois jogos. Você vê possíveis cafeterias que você acha que tem uma propensão maior de você captar como cliente. Você pode separar essas cafeterias para fazer visita. Aquelas que você não tem tanta certeza assim, eu sei que é difícil ter esse olhar e a gente nem sempre tá certo. Mas essas que você acredita que não tem tanta possibilidade de virar cliente, putz, eu vou mandar uma mensagem então, né? Essa aqui eu acho que é muito legal visitar, vou visitar. Então, eu acho que a ideia agora é manter a constância mesmo. Eu espero que vocês consigam manter. Quando que vocês pensam assim, como que vocês pensam em manter essa constância? Durante os finais de semana, durante a semana, o que vocês têm em mente? Uma estratégia que a gente tem, assim, que a gente tem tentado seguir é achar um lugar onde os donos de cafeterias estão. O meio de comunicação deles ali, sabe? Onde eles se encontram e tal. Porque a gente, apesar de ir na cafeteria ser muito bom, sabe? Você conseguir puxar aquela conversa e tudo mais, Uhum. eu acredito, a gente acredita, até tem um vídeo seu no Instagram que fala sobre isso, né? Que você encontrar um local onde esses donos de cafeteria se encontram, Uhum. seja no presencial ali, ou até mesmo no meio digital, através de algum meio ali, algum canal. Tem até como que é o nome, Luiz? Do cara que É faz o Sebastian Grau. isso mesmo. Ele é meio que pelo que a gente pesquisou, é meio que uma das referências nesse meio
Ele fala muito sobre estratégia também para esse pessoal que trabalha com cafeterias, os empreendedores. Então é meio que o perfil dele é um point. Uhum. Cara, eu um dia visitei uma cafeteria na minha cidade aqui, que é uma cafeteria que eu gostava muito. Inclusive foi uma cafeteria que eu vi um projeto no Behance da cafeteria, achei interessante o projeto, e aí eu descobri que a cafeteria era na minha cidade. E eu fui visitar, fui lá, pedi um café, consumi, fui no local muito bonito, legal, o local muito legal. E aí eu fui trocar uma ideia com a pessoa que tava lá, eu não sabia bem se era franquia, como é que tava funcionando, então a pessoa só trabalhava lá. Mas ela tinha contato com o dono, né? Daí eu perguntei, putz, como é que foi a criação da marca? Eu acho muito legal, porque eu trabalho com isso. Cara, eles foram atrás, olha só como são as coisas, né? Eles foram atrás de uma pessoa que era especialista em café. Então foi exatamente mais ou menos essa ideia que você falou, Luiz. Eles foram atrás de uma pessoa que era especialista em café porque eles estavam numa transição de ser uma cafeteria que eles queriam renovar a marca, refazer a marca, porque eles queriam expandir também para virar produtor. Então eles queriam fazer a cafeteria nova, vender o próprio café na cafeteria e vender esse café de uma forma de e-commerce, digamos assim, né? Vender para o Brasil todo. E eles foram atrás de um cara especialista em café para ajudar eles nisso. E além disso, esse cara indicou o estúdio de design que era especialista em cafeteria. Então, tipo, eles tinham uma conexão com esse cara, né? O estúdio. Aí o cara fez toda a consultoria lá e tal, sobre café e tal, plantio, acho que esse tipo de coisa. E o cara falou: "Ô, eu conheço um cara que faz marcas pra cafeteria, especialista em cafeterias." E indicou esse cara. E aí o cara criou a marca e tal. Então acontece muito, tô falando isso pra confirmar que acontece muito isso que você falou, de ter uma pessoa que conecta o nicho, né? Eu acho que assim, é, isso que tu falou, Débora, é muito interessante de achar uma conexão entre as pessoas. E você já identificou uma, certo? E aí eu te pergunto o seguinte: qual cidade que tu mora? Eu moro no Paraná. Mas a tua cidade é uma cidade grande, tipo Ah, aquele Paranavaí. Paranavaí? É próximo, próximo a Maringá ali. Tá. Porque assim, ó, se a gente for pensar numa prospecção ativa de uma forma mais personalizada, como você tem feito, e tentar encontrar locais que você possa ter o pessoal do café reunido em Paranavaí, por exemplo, a gente precisaria pensar mais ou menos na quantidade de pessoas que tem nesse nicho. Então seria interessante você dar uma estudada, uma pesquisada e fazer pelo menos uma estimativa. Putz, quantas cafeterias será que tem aqui? Quantas pessoas que produzem café tem aqui na região, tá? E a partir disso pensar quais podem ser os eventos que essas pessoas podem se encontrar. Você já sabe de um, a gente precisa pensar de outros. Porque daí você vai ter mais ou menos uma estimativa de quantos eventos você vai ter que ir e nesses eventos quantas Uhum. pessoas aproximadamente você vai poder encontrar e a gente mapear essa tua prospecção nesses eventos. E aí a gente vai conseguir equilibrar o seguinte: você fazer essa prospecção nesses eventos e ter muito bem determinado quando são esses eventos, e a gente levar em paralelo uma prospecção que seja digital. Porque aí você vai ter um alcance maior, a gente vai conseguir o volume que a gente precisa de prospecção, entendeu? É a mesma coisa Sim. pro Luiz. Na mesma coisa a cidade do Luiz. Então, putz, vou mapear mais ou menos quantas cafeterias tem, produtores de café, etc., que envolve esse mercado na região. O que eles podem fazer de evento, o que eles podem se reunir, como a Débora comentou, que é muito interessante fazer essa análise. E aí, para você ter uma estimativa de quantos locais, quantos eventos mais ou menos eu vou ter que ir, ou pode ser que eu vá, e quantas pessoas mais ou menos eu posso esperar encontrar nesses eventos, tá? E aí a gente fazer esse paralelo, essa prospecção ativa de forma digital, tá? Que eu acho que vocês vão conseguir ganhar volume, porque eu acho que dá para levar os dois. Eu acho que essa é a ideia também, tá? Seguindo essa linha, eu realmente estava pensando nisso, porque aqui na cidade, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, né, em comparação a outras aqui da próxima, tem muitos eventos incentivados pelo governo, assim, para reunir pequenos empreendedores, sabe? Uhum, E muitas pessoas desse segmento, né, das cafeterias, se encontram lá. uhum, Então, eu tenho olhado mais atentamente para isso, justamente para conseguir
encontrar mais pessoas dessa parte nesses eventos, sabe? Perfeito. Interessante também essa tua análise. Então, não precisa ser estritamente um evento que envolva somente o café, né? Pode ser um evento Sim, um pouco mais geral e lá dentro você identificar pessoas do café e até mesmo pessoas de outros nichos, por que não, né? Mas é bem legal essa tua ideia, sim. sim, até porque agora, a princípio, a gente não tá tendo, né, a gente não pode ficar escolhendo muito, né? A Claro, claro. gente A gente tá falando Dinheiro tem assim que pra tem entrar. se gente. atentado para elas, mas, né, a gente quer atender. Claro, claro. Mas é exatamente assim. A gente tem essa ideia de definição de público pra gente conseguir especificar, mas a gente tá sempre aberto a outros nichos, a outros tipos de segmentos e tal. Lógico que a gente sempre pode estar conversando com as pessoas que são de outros mercados para estar criando conexões, com certeza. Com certeza, super válido também. É isso. Eu queria saber alguma consideração final que vocês gostariam de comentar para a gente estar pegando aí o finalzinho. A gente tem mais uns 4 minutos para conversar aí. E podem trazer qualquer coisa que vocês queiram. Acho que fica mais no final mesmo, é mais os agradecimentos, né? Que, como sempre, a conversa foi muito boa. E é sempre bom ir conversando sobre esses assuntos para poder sempre ver perspectivas diferentes sobre o assunto, para poder, como é que fala? Clarear ideias, né? Uhum, Ver um ponto de vista diferente sobre essas coisas, sobre estratégia de prospecção e tudo mais. É sempre bom ver perspectivas diferentes uhum. e para cada vez mais ter essas coisas claras, essas coisas mais claras na nossa cabeça para que a gente consiga seguir em frente da melhor maneira possível. Muito bom, Luiz. E assim, ó, a gente vai começar daqui um mês mais ou menos em The Game. E até lá eu digo pra gente, né, eu deixo como um exercício, digamos assim, uma ideia pra vocês, fazerem essas estimativas que eu comentei, que eu acho legal, né? Dar uma olhada nesses eventos, como a Débora falou, porque no In The Game a gente vai poder conversar um pouco sobre essa ideia de prospecção pela internet, utilizando o meio digital, que eu tenho algumas formas que eu acho que eu posso ajudar vocês com isso também, tá bom? Mas Certo? as duas coisas que eu deixo para hoje, que eu acho que seria interessante, essa estimativa e manter a constância. Então tentem manter a constância das coisas que vocês fizeram desde a nossa última conversa, para vocês conseguirem estar melhorando cada vez mais e fazendo com que isso se torne uma coisa cada vez mais normal e vocês fiquem melhores ainda fazendo isso, tá bom? Com certeza. Perfeito, eu vou estar parando a gravação aqui.